não é só para fazer jump a escala de continuidade, mas ali dá para você mapear a placa. Um dos casos mais interessantes da gente utilizar, né, é o mapeamento dessa placa, né? Então você vai verificar também, realmente, não é, se aquela malha está em curto ou não está. Então você vai usar, não é, se está em curto ou não está. Você pode verificar se um alto-falante está aberto ou não está. Ah, mas eu posso já medir na escala de resistência. Lógico, meu pequeno gafanhoto, é uma das escalas que a gente vai utilizar para cada situação, não é? É o que eu falei, para cada situação você vai usar a escala na sua conformidade, tá? Deixa eu pegar aqui, ó, um alto-falantezinho qualquer aqui. Pronto, peguei. Tá? Vou colocar aqui na mesa para vocês, ó. E a gente vai verificar a continuidade, ó. Aparentemente, ó, tá funcionando. Eu teria que verificar depois a resistência. A resistência é outra coisa, tá? Mas a continuidade, né? E quando estaria ruim? Se tivesse aberto, não faria barulho. Se não fizesse barulho, ele não estaria funcionando. Então, serve para medir bobina, serve para medir, fazer justamente esse mapeamento, não é? Que é o mais interessante. O mais interessante aí é você fazer a engenharia reversa utilizando aí a escala de continuidade, né? Você usando essa engenharia reversa, fazendo a engenharia reversa, meu pequeno gafanhoto, é fundamental. Os meninos estão falando aqui que no IVP está perfeita, né? Boa noite, professor. Estou com o Redmi 89 Pro que reconhece chip sem sinal. Cara, tem que medir, né? Tem que medir. Não existe uma receita de bolo, Marcos. Existe aí entendimento do circuito. Você tem que entender, né, os princípios básicos de uma malha, saber dominar o multímetro, né? Justamente. Em que hora eu vou usar o multímetro? Quando que eu vou usar o multímetro nessas malhas? Né? Saber o funcionamento básico de um circuito integrado. Saber o funcionamento básico do bloco que você está podendo fazer, que você está querendo fazer uma análise ali, e isso vai te ajudar a reparar placas, ok? Receita de bolo, irmão. Ah, troca isso. Ah, faz isso. Nem sempre é. Nem sempre é. Principalmente aí no Note 8, né, que tem falha, pode ser falha por CPU, pode ser falha por WTR, pode ser falha por um monte de coisa aí, né? Pode ser falha de software, então tem que ser analisado. Tem um protocolo, justamente é isso. Você tem um protocolo que te leva, né, do ponto A ao ponto B dos seus diagnósticos é importantíssimo. Então vocês têm que procurar, né, um professor, uma escola, não é, um curso que tem um protocolo que te faça sair do ponto A ao ponto B, que te dê um passo a passo para que amanhã depois você aplique em qualquer outro circuito. Então é isso que você tem que estudar. Não tem que estudar ali o funcionamento, chaveamento, ISO, não sei o quê, múltiplas input, múltiplas output, não precisa ficar nesse nível aí. Né? Se você não domina o multímetro, se você não domina a arquitetura, se você não domina, né, algumas coisas, por exemplo, precisa usar o multímetro para saber se está em curto, precisa usar o multímetro para saber se tem tensão chegando lá, para alimentar o WTR, ou não, né? Então você tem que, que hora que chega a tensão no WTR ou não. Então tem que saber antes, meu irmão. A gente tem que dominar bastante coisa para poder chegar e fechar um diagnóstico, tá? Então, o que eu posso dar de conselho é estudar mais medição, estudar mais na placa e estudar mais medição. E praticar a medição numa placa funcionando, para você ter um parâmetro depois e começa aí a tirar componente, verificar se eu tirar o transceiver, a tensão vai continuar lá, surgindo ou não, e se essa tensão aparece quando o chip está conectado ou não, né? E assim tem diversas outras situações aí, tá? Então, pessoal, escala de continuidade serve muito aí para a gente justamente fazer o que é o mais importante, que é o mais prévio, essa engenharia reversa. Isso liberta a mente de vocês. Por quê? Você já tem uma base de esquemática, você já tiver uma base de esquemática, se você tiver já uma base da simbologia, dos componentes eletrônicos, se você manjar um pouquinho ali da disposição das trilhas na placa, da arquitetura da placa, você consegue fazer a engenharia reversa do aparelho. Então você vai conseguir mapear se tem componente em série, se tem componente em paralelo, né, qual é esse componente, então você consegue desenhar tudinho até a chegada de um CI. Olha como é que é interessantíssimo a escala de condição reversa, né? E digamos você, essas ferramentas todinhas que nós utilizamos de mapeamento PED, o Xinji, DZKJ, Borneo, entre outros, né, é a escala de continuidade que é feita. Eles tiram todos os componentes, né,
e vai medir ponto a ponto ali primeiro. Todo tímido, verifique se tem continuidade. Daqui, aí ele liga, daqui tá chegando aqui, esse aí tá chegando aqui. É no braço, meu irmão, é na mão mesmo que eles fazem esse roteamento de pad aí para vocês aí, tá? É na mão, é no multímetro e na escala de continuidade, fazendo justamente aí o que a gente faz. Por isso que, às vezes, né, muitos dos esquemas que a gente vê na internet também são frutos de montagem e engenharia reversa, tá? Usando justamente a escala de continuidade. Então, a escala de continuidade serve ali para medir se realmente o componente está funcionando, se está aberto ou não, se eu tenho curto-circuito ou não, se aquela trilha está chegando, está saindo do ponto A e saindo do ponto B. Então, você tem esse significado aí importante nessa escala. Pessoal? Então, já falei para vocês, né, como ela se comporta, né, no componente eletrônico, já falei quais tipos de testes e que tipos de defeito essa escala atinge para vocês, né? Consigo verificar curto, consigo verificar se a malha está aberta ou não está, consigo fazer essa engenharia reversa que eu acho que é o grande potencial dessa escala é justamente a gente mapear através da escala de continuidade, fazer a engenharia reversa dessa placa, né? Quando a gente fala em engenharia reversa, é transcrever. Eu peguei uma placa ali, peguei um trecho de uma placa e comecei a escrever ela para um esquema. Comecei a criar o esquema dela só com a medição da condição da continuidade. Só com a medição da continuidade. Então, é muito importante que você faça. E lógico, né? Como toda escala tem a sua limitação. Ela tem a sua limitação aí, você não vai conseguir justamente saber se ela está aberta ou não, simplesmente se você for lá direto nela e medir a malha. Ela só não vai te dizer que essa malha só vai te dizer que não está em curto. Agora, se ela está com valor de referência, ou seja, se ela está com CI conectado ali, é outra coisa. Por isso, essa escala tem a sua limitação, por isso que ela é importante ser utilizada com outras escalas. Então, toda escala, independente de qual seja, ela tem a sua limitação, ok?